Dominância em alta, Bitcoin em alta, porém, altcoins caindo. Algumas pessoas com medo de queda de altcoin, algumas pessoas pensando em realizar. Hoje tem muita coisa para a gente analisar, principalmente com o iniciozinho dessa semana aí, com muitas novidades. Bitcoin em alta máxima histórica, altcoins em quedas. Onde que estão as oportunidades? Existe, tá? Existe oportunidades aí em todos esses movimentos de mercado, principalmente agora com as altcoins em queda. Hoje eu quero mostrar aqui para você todo esse contexto, principalmente contexto que vem de mercado tradicional e novidades que está saindo aí fresquinha para essa semana. Já tinha passado uma pauta para vocês na semana passada e hoje a gente vai analisar algumas novidades aí para o mercado tradicional que vem como impacto para o mercado cripto. Tá bom? Então vamos lá, começando aqui a nossa análise com Bitcoin. Hoje vai ser mais análise gráfica, a gente não vai falar muito sobre notícias, sobre dados. Vamos direto para o gráfico, porque tem muita coisa para a gente estar analisando no gráfico. Não vai dar tempo para a gente estar passando muito contextos técnicos aqui, tá bom? Mas quer acompanhar com frequência os contextos e análises e oportunidades que trago aqui, se inscreve aí no canal, tá bom? Vamos lá, primeiro aqui Bitcoin. Bitcoin chegou exatamente na região que tinha passado para vocês, que seria uma região de resistência, porque chegou aqui no alvo, no topo desse canal. A gente tem a formação de canal para Bitcoin e ele conseguiu segurar, veio buscar exatamente 105 a 106 mil dólares por unidade, como tinha passado para vocês na semana passada. Porém, com uma novidade não tão boa, que foi com a valorização da dominância. Não esperava que a dominância fosse subir de uma forma tão acelerada e acentuada para essa semana, mas temos aí a valorização da dominância junto com a valorização do preço do Bitcoin. Com essa valorização de dominância barra valorização de Bitcoin, fez com que as altcoins ficassem estagnadas ou caindo. Lá na frente eu falo sobre as altcoins. Primeiro vamos dar continuidade aqui no Bitcoin. Hoje a gente tem toda essa flutuação, correção, corrigindo um pouco, depois de toda essa valorização até nova alta máxima histórica. Isso porque a gente tinha liquidez lá na região de 105 a 106. Mas nesse momento é crucial a gente ficar atento a esse crescimento de liquidez em 100 mil dólares por unidade, porque esse pode ser o próximo ponto de suporte de Bitcoin, tendo em vista que conflui com a região de base do canal. Então, para essa semana, vamos ficar atentos a essa região aqui de Bitcoin em 100 mil dólares por unidade, porque pode ser uma região de base aí para esse canal, para toda essa valorização. E também vamos ficar atento à dominância do Bitcoin. A dominância está chegando em uma região de resistência, ou seja, lá na frente, nos próximos dias, pode voltar um pouco, se utilizar como resistência, como está descrito aqui nessa análise já faz alguns dias, mas se ultrapassar essa região de 57 a 58, a coisa pode ficar um pouquinho feia aí para as altcoins. E também vamos ter as mesmas altcoins caindo, ou seja, algumas oportunidades vão surgir nas altcoins com bons e formação de base de preço, e esses bons preços podem ser os últimos preços de formação de base. Depois a gente continua tendo oportunidade, mas as oportunidades podem não ser a mesma que vai dar agora nesse momento de possibilidade de correção, pequena correção nas altcoins para a continuação de preço já no início do ano que vem. Janeiro, fevereiro, acredito que vai ser o início, o momento ali das altcoins, onde a dominância vai começar a cair muito. Agora a gente está vendo aqui esse momento de valorização da dominância, mas quando começar a cair, vai cair como aconteceu nessas 3 semanas aqui, onde a gente teve em 3 semanas de queda, grandes valorizações nas altcoins. Ethereum voltando para 4 mil dólares por unidade, Polkadot subindo 100%, ADA Cardano subindo 300%, 400%, Dogecoin explodindo, subindo 400%, e várias altcoins explodindo, enquanto em 3 semanas apenas a gente teve em correção. Quando iniciar o altcoin season de fato, a partir do ano que vem, eu acredito que já foi dado a largada, já foi iniciado, agora a gente vai ter só a continuação dele, e com a continuação e a queda na dominância do Bitcoin vindo para 54, a gente vai ter essa continuação de rally das altcoins. Agora, a gente vai ter todo esse momento de turbulências, de contração para as altcoins, mas esse momento de contração pode ser um momento de contração para a formação de base de preço. E quando a gente tem formação de base de preço nas altcoins, a gente tem
oportunidade. Quando eu venho aqui para o Ethereum, por exemplo, a gente teve uma semana, semana passada, com o Ethereum voltando a 3.500 dólares por unidade, mas olha a formação que o Ethereum deixou, a formação de candle que o Ethereum deixou. Isso que no semanal a gente considera como um rompimento. A gente tem uma região, tá? Lembrando, região nunca vai ser um ponto exato. Uma região que no semanal chega a 3.890 aproximadamente para 4.000 dólares por unidade, isso quando a gente diminui o gráfico e utiliza gráficos de antecipação. Então, toda essa região aqui é uma região de resistência e no semanal o Ethereum conseguiu romper essa região aqui de 3.890, 3.880, que passa a ser no semanal uma base de preço para Ethereum. Agora, o que vamos esperar para a continuação do preço de Ethereum vai ser o rompimento agora de 4.000 dólares por unidade, que vai passar a ser a próxima região de resistência no curtíssimo prazo. Quando eu falo curtíssimo prazo, eu falo time diário, time de 4 horas. Então, a gente vai esperar esses times para confirmar que, de fato, ele vai dar continuação também no semanal. Ou seja, o Ethereum passa a ser um ponto de oportunidade acima de 4.000 dólares por unidade. Por quê? Rompendo essa região, última região de resistência, que passa a ser em times de antecipação, a gente pode ter Ethereum continuando o seu movimento de alta e subindo até mesmo mais que o próprio Bitcoin a partir desse momento, voltando à alta máxima histórica, subindo 16% e depois até sua próxima região de resistência, que na minha opinião vai ser em 6.000 dólares por unidade. E chegando lá em 6.000 dólares por unidade, isso lá para janeiro, fevereiro, a gente começa a pensar em realização de trade, realização também de spot. A gente começa a pensar nas nossas primeiras realizações. Aí você fala para mim, Luiz, mas o Ethereum pode ir para 12.000 dólares por unidade? Pode, é possibilidade. Vamos trabalhar em cima da realidade. E a realidade que a gente vai ter, ou pode ter lá em janeiro e fevereiro, é 6.000. Chegando isso, passou a ser realidade, a gente começa a pensar em realização, porque já temos na carteira um lucro bem significativo, um lucro interessante. Então pensamos em realização parcial, obviamente, e se porventura buscar 12.000, aí a gente tem mais pontos de realizações. A gente tem outras altcoins aqui que pode estar proporcionando oportunidades também, como por exemplo o FET. O FET passei na semana passada essa possibilidade de oportunidade, isso porque o FET está segurando aqui nessas regiões que passam a ser regiões de suporte, onde veio buscar aqui em 1,50, 1,60 aproximadamente, e nesses topos aqui que agora passa a ser e vai ser utilizado como uma região de suporte para o preço. Ou seja, nesse momento temos a possibilidade do FET, a partir do momento que a dominância do Bitcoin começa a voltar, dar uma pernada de alta até 2,50, até alta máxima histórica lá em cima, 3, quiçá, ultrapassando e buscando 4 a 5 dólares por unidade, isso para o FET. O FET já tem em carteira, vocês já sabem a minha opinião aqui sobre o FET, é o principal projeto de inteligência artificial do mercado, assim como a gente tem também outros projetos que seguem com uma grande relevância. Mas o FET para inteligência artificial é o principal. Temos também oportunidades em altcoin, como por exemplo o Solana. Solana pode te proporcionar oportunidade de trade. Solana, nesse momento, está dentro de uma bandeira. Já passei essa bandeira e informação aqui para vocês. Só precisamos agora da confirmação dessa bandeira, mas está bem formado e bem nítido aqui para a gente. Até mesmo peguei um trade na base dessa bandeira, mandei lá para os meus alunos. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, o link está na descrição. Clica no link e vai lá assistir os benefícios de ser meu aluno, tá bom? Você vai entender. Tem um videozinho lá e você vai entender, tá? Aqui nesse momento, a gente tem a formação de bandeira. Após a confirmação, podemos ter a projeção dessa bandeira, que vai chegar a 300 dólares por unidade e depois 400 dólares por unidade, onde possivelmente vai ser a próxima região de grande resistência aqui para o Solana. Solana está proporcionando oportunidade de trade, tem um trade posicionado em Solana e não considero comprar para spot, porque nesse momento temos outras altcoins com bem mais potencial de valorização. Solana é um bom projeto, mas potencial de valorização agora ele não está com um potencial tão grande, porque, por exemplo, voltando a 400 dólares, o que é muita coisa, a gente está falando de 80%. Para um trade é bom, 80% você alavanca um pouco mais, você consegue fazer 160 ou até mais que isso. Já para potencial de carteira, a sua oportunidade era lá embaixo, ó, 25, 20, 15, quiçá 30 dólares por unidade, aí sim era oportunidade. Mas chegando a 200 dólares, aí a história muda.
Por quê? Existe altcoins que vai ser a mesma coisa que você está comprando o Solana lá 25, como por exemplo o Link. O Link agora, nas regiões de 29 e 30 dólares por unidade, tem mais potencial de valorização do que o próprio Solana, por exemplo. Então o Link, pegando o gráfico aqui do zero, te proporcionou oportunidade lá em 6, 7 dólares. Isso daqui foi indiscutível, passei diversas vezes aqui no canal. Depois voltou a 9, passei de novo. Rompimento de 22, passei mais uma vez, até mesmo onde seria a compra após a formação de pullback. Veio, agora a gente tem a continuação. Só que o Chainlink, ele pode estar formando isso daqui, ó. Ele pode estar formando, nesse momento, um megafone, que vai ser um padrão que a partir do momento que romper essa resistência de 30 dólares, vai levar o preço do Chainlink lá para a alta máxima histórica em aproximadamente 50 a 60 dólares por unidade. 60 dólares por unidade a gente já começa a falar de realização no Link para quem pegou a 6. Vai te proporcionar 10x para você que pegou lá embaixo. Mas o Chainlink é um ativo que pode chegar facilmente 100, 150 dólares por unidade. A partir desse momento atual, 150 dólares por unidade, a gente está falando de aproximadamente 400%. Tem mais potencial que o próprio Solana. Então, tem outros ativos que a gente consegue substituir esses ativos que já subiram muito. Tem um ótimo projeto, muito comentado, institucional compra, mas o potencial já não é mais o mesmo. O potencial era lá 3, 4, 5 meses atrás. E vindo para o mercado tradicional, o que a gente tem de novidade é que o MSTR vai entrar para a Nasdaq 100. Com a entrada da MSTR na Nasdaq 100, a gente vai ter mais entrada de capital para a MSTR. Quem está comprando Nasdaq 100 automaticamente está incluindo ali também o MSTR, que automaticamente pega esses lucros e compra de Bitcoin. Ou seja, mais liquidez para MSTR significa mais liquidez para mercado cripto e para Bitcoin. Então, se a gente tiver a MSTR, e eu acredito que pode dar mais uma pernada aqui, e vai ser, na minha opinião, a última pernada para passar a cair, para passar a corrigir, a gente vai ter MSTR vindo aqui para 600 ou até mesmo 700 dólares aqui por ação. Se isso acontece, a gente vai ter MSTR entrando capital, entrando mais liquidez para a empresa. O Michael Saylor está pegando esse capital e investindo em Bitcoin. A gente está falando que pode entrar mais 3, 4, 5, 10 bilhões de dólares ainda para o Bitcoin. Então, com essa entrada da MicroStrategy lá para a Nasdaq 100, mais dinheiro para a MicroStrategy, mais dinheiro para Bitcoin. Então, é uma novidade boa para o curto prazo. Lá na frente a gente vai ter a consequência disso, mas isso fica lá para frente, para quando a gente já estiver falando de realizações, tá bom? Enquanto isso, a gente está vendo mais liquidez entrando aqui para os ETFs de Ethereum, que consequentemente é mais liquidez para as altcoins, e também dinheiro entrando para os ETFs de Bitcoin, ou seja, a liquidez continua crescendo. À medida que o preço ele vem subindo, chegando a 100, 105, 106, a galera não está parando de comprar. A liquidez ela continua entrando no mercado. Obviamente, a gente vai ter aqueles momentos de realização de algumas carteiras que estão lucrando, quase 100% das pessoas estão lucrando com o Bitcoin a 105 a 106, então algumas pessoas vai de fato realizar, mas a liquidez não está saindo como um todo. A liquidez continua entrando aqui para o Bitcoin, continua entrando para o mercado cripto, vindo através de ETF, vindo através de empresas, tá bom? A gente tem também ali o projeto criptográfico do Trump, o WLF, comprando tokens como Ondo, comprando tokens como o próprio Chainlink. Então a gente vai ficar de olho. Olha isso daqui. Eles estão expostos aqui no Chainlink com aproximadamente 2,4 milhões de dólares e aproximadamente 268 mil dólares em Ondo. Então a gente vai ficar atento porque essas compras e principalmente as principais compras estão sendo em Ethereum e Chainlink, mostra o interesse deles por esses ativos. E até mesmo por isso que a gente tem o Link subindo muito aí nos últimos dias e subiu muito na semana passada. Então, toda essa valorização, todo esse FOMO, tudo isso que está sendo criado através do Chainlink, inclusive é por conta do projeto de onde eles estão chegando agora, pode levar o Chainlink para um dos principais projetos do mercado cripto. Quem sabe ali top 5, top 6 principais projetos do mercado cripto. Então, é um dos projetos que eu estou mais hypado nesse momento e falo com muita frequência aqui no meu canal há muito tempo. O Chainlink eu tenho há muito tempo, desde o ciclo passado eu tenho o Chainlink em carteira, realizei lucro, voltei a me posicionar nesse ciclo, 5 dólares, 6 dólares aproximadamente,
e venho trazendo Chainlink e ganhando cada vez mais Chainlink, porque acredito que é um dos projetos que mais vai hypar aí nesse ciclo ou subir para um dos top 5, top 6 principais projetos aí do mercado cripto, tá bom? Enfim, era isso que queria trazer aqui para você no dia de hoje. Espero que o vídeo tenha te ajudado e se você gosta de conteúdos assim, se inscreve aí e também deixa o like se o conteúdo te ajudou, tá? O foco vai ser sempre esse, sempre te ajudar da melhor forma possível para que você consiga, de fato, ganhar dinheiro nesse ciclo de alta, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui. Clica no link que está aqui embaixo que vai te levar lá a um vídeo bem importante onde eu te mostro como você utiliza as altcoins que você tem para ganhar mais altcoins, tá bom? Tem Solana, tem Ethereum, tem Chainlink, tem Polkadot, você vai ganhar mais altcoins com essas altcoins que você tem aí e não é DeFi, tá bom? Vai lá, clica lá e depois assiste para que você entenda, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.